Hoje eu apresentarei para vocês o artigo com o tema Aplicativo móvel para o acompanhamento de nível de oxigênio SpO2 no sangue de pacientes neonatais e adultos. Ao longo da apresentação, irei abordar alguns temas como uma introdução sobre o assunto, uma pesquisa realizada com profissionais da saúde, um protótipo da aplicação desenvolvida e também algumas considerações finais. Bom, Webster fala que a análise da quantidade de oxigênio é extremamente importante, pois ela é necessária em algumas práticas cirúrgicas, em acompanhamentos ambulatoriais, em diagnósticos de distúrbio do sono, em terapias neonatais, entre outras inúmeras aplicações. E quando tratamos justamente de UTIs, ou seja, unidades de terapia intensiva, o acompanhamento dos sinais vitais é extremamente importante. Entre esses sinais que são acompanhados nas UTIs, nós temos justamente a quantidade de oxigenação presente no sangue, que justamente ela é necessária ser verificada para saber se o paciente pode ou não ter um quadro de hipoxia tecidual. Tendo em vista justamente essa importância da análise da quantidade de oxigênio presente no sangue, surgiu a proposta do trabalho, que é justamente desenvolver um aplicativo mobile para analisar e acompanhar os dados de oximetria presente no sangue de pacientes. Para poder realizar justamente a proposta desse trabalho, foi necessário seguir alguns passos. Dentre eles, temos a pesquisa com os profissionais da saúde, que essa pesquisa ela foi usada justamente para servir de requisitos para o desenvolvimento do protótipo futuro. Bom, alguns questionamentos foram pesquisados nesse questionário. Entre eles, o primeiro foi justamente qual o gênero dos participantes do questionário, e como vocês podem ver, 71,4% dos participantes se identificaram como sendo do gênero feminino e 28,6% se identificaram como sendo do gênero masculino. Quando questionado sobre a profissão dessas pessoas, nós temos que a maioria dos que participaram, que contribuíram, era justamente enfermeiros, ou seja, 35,7%. Depois nós tivemos estudantes da área da saúde, sendo como 21,5% dos participantes. Logo em seguida tivemos fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, com 16,7%, e técnicos em radiologia, com 2,4%, entre outros participantes, sendo 7,0% dos participantes do questionário. Também foi questionado sobre qual a escolaridade desses participantes. E como vocês podem ver, 57,1% dos participantes já possuem um ensino superior completo. Mas também tivemos alguns participantes que tinham o nível técnico completo, o ensino médio completo também, alguns com pós-doutorado, outros com doutorado e também mestrado. Uma pesquisa que é muito importante, já que a gente tem que levar em consideração que no mundo de hoje tudo está mais voltado a essa área da tecnologia, foi questionado qual a experiência desses participantes com computadores, justamente para sabermos se eles já estão mais adequados a essa área mais tecnológica. E como vocês podem ver, 47,6% dos participantes eles já possuem muita experiência com computadores e 42,9% possuem experiência razoável. Com isso, é possível afirmar que a grande maioria das pessoas que responderam esse questionário, elas já têm uma experiência relevante com computadores e que podem sim ser possíveis alvos dessa aplicação. Quando questionado sobre a experiência da análise de oxigenação no sangue, é justamente a experiência que essas pessoas têm em lidar com a análise de SpO2, é possível observar que 42,9% possui muita experiência, ou seja,
A maioria das pessoas que já responderam esse questionário já possuem experiência considerável para poder participar, assim, sendo possível validar que todas as respostas dadas por eles são de relevância. Também foi perguntado qual a forma que eles preferiam que as informações fossem exibidas na aplicação a ser desenvolvida. E como vocês podem ver, 43,8%, 43,3% na verdade, falou que a melhor forma de visualizar as informações sejam de forma visual, ou seja, apresentando textos e números, justamente para facilitar a exibição e o entendimento. Como o aplicativo a ser desenvolvido é justamente voltado para aplicativos Android e iOS, ou seja, para celulares, foi questionado justamente qual a experiência que essas pessoas tinham com o uso de aplicativos, porque foi pensado que essas pessoas elas devem ter um conhecimento mais aprofundado sobre celulares ou alguma pouca experiência, justamente para que não se torne algo complexo de se utilizar. E como vocês podem ver, 47,6% falaram que já possui muita ou uma experiência razoável com aplicativos, ou seja, não seria uma coisa muito difícil de se atender. Também foi perguntado como que deveria ser a exibição desses dados dos pacientes, e eles optaram, ou seja, 81% dos participantes escolheram que deve ser algo que tenha todos os dados do paciente integrados na aplicação. Por último, também foi questionado se era utilizada alguma aplicação para realizar o acompanhamento ou armazenamento dos dados desses pacientes. E como vocês podem ver, a grande maioria utilizava uma ferramenta que não é adequada, ou seja, uma rede social, no caso o WhatsApp, justamente para poder fazer o armazenamento desses dados. Como vocês podem ver também, 23,8% não utilizava nenhum equipamento ou nenhuma aplicação para poder fazer o armazenamento desses dados. Tudo era feito de maneira manual, ou seja, em papéis. E isso mostra que existe uma grande necessidade de uma aplicação que possa justamente resolver esse gargalo e atender justamente essa demanda. Para isso, surgiu justamente a proposta da aplicação. E como vocês podem ver aqui no protótipo inicial da aplicação, ou seja, na versão beta desse aplicativo, ele é bastante fácil de ser utilizado. Quando o usuário ele loga no sistema, ou seja, quando ele baixa o aplicativo, ele só precisa realizar um cadastro bastante simples, informando alguns dados essenciais, que é um nome, um e-mail e uma senha, para poder ter o acesso à aplicação. Depois de realizar o login, basta que o usuário ele cadastre o paciente que está internado, no caso o paciente que ele deseja acompanhar os seus dados, e o aplicativo exibirá na tela inicial justamente os dados desse paciente. Com isso, ele não precisa se preocupar onde armazenar os dados desse paciente, pois o aplicativo irá ser responsável por armazenar todos eles e exibir no momento que o médico quiser, ou então o profissional da saúde que está acompanhando o caso. Bom, o aplicativo ele também conta com a opção de deletar justamente o paciente que já recebeu alta, caso o profissional de saúde não deseje mais armazenar aqueles dados. Então, é possível que o profissional delete os dados do paciente já cadastrado e também ele consegue organizar os dados de algumas formas, como vocês podem ver aqui, exibir por pacientes ou todos os pacientes cadastrados. Bom, ao término desse trabalho, eu espero ter mostrado a vocês de maneira clara um pouco sobre a aplicação a ser tratada e mostrado qual é necessário uma aplicação desse tipo para o meio em que vivemos hoje. Obrigado.